Gente, eu quero falar sobre a energia da dívida. Para a gente conseguir se livrar das dívidas, no final dessa live, fiquem até o final, porque no final eu vou passar uma técnica energética da qual você vai conseguir atrair qualquer coisa que você queira atrair, tá? Você vai conseguir, como a live de hoje ela vai ser dedicada para falar sobre dívidas, eu vou passar uma técnica no final para você usar para conseguir quitar as suas dívidas, para você conseguir de alguma maneira que o universo vai te mandar a solução dessa questão, desse problema, tá? É uma técnica poderosíssima e eu vou passar essa técnica no final da live, então fica até o final, tá bom? Então eu vou começar a live falando sobre a energia da dívida. Como não deve ser segredo para ninguém, pessoas abundantes, pessoas que atraem dinheiro com facilidade, pessoas que vivem bem, que têm sucesso, são pessoas que, em primeiro lugar, elas atraem a facilidade das coisas. Por quê? Porque a primeira coisa que ela faz é pagar as contas dela, pagar as dívidas e resolver as coisas, ok? Gente, o aviãozinho, clica no aviãozinho aí e manda para todos os seus primeiros contatos. Gratidão, mãe. Minha mãe sempre me lembra, meu anjo. Vamos lá, tô mandando aqui, gente, para os meus contatos. Mandem vocês aí também. Aproveita esse tempinho que eu tô enviando aqui, vocês já enviam também. Clica no aviãozinho, vai selecionando todos os contatos que aparecer para você aí. Vamos lá. Pronto, já fiz o envio aqui. Pronto. Então, não percam a live aí até o final, que no final eu vou passar uma técnica infalível que você vai conseguir quitar suas dívidas em 5 dias, tá? 5 dias, gente, não perca. Bom, vamos falar da dívida. Pessoas abundantes, em primeiro lugar, pagam as suas contas, tá? A primeira coisa que a pessoa faz é pagar as suas contas. Depois ela vai ver o que ela quer da vida, depois ela vai ver o que tem disponível para ela, quais são as vontades dela, os desejos dela, mas em primeiro lugar ela paga as contas. O que acontece quando você tem dívidas, você tem pendências financeiras e você dá aquela enganadinha, tipo, não vou olhar para isso agora, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, o dinheiro não vai dar, então eu não vou olhar para isso agora, eu vou deixar isso daqui para trás e depois eu vejo o que eu faço. Esse é o primeiro grande bloqueador de dinheiro, é a primeira coisa que faz o seu dinheiro desaparecer. Ele vai embora e você não sabe nem explicar para onde foi, como é que foi que o dinheiro foi embora, tá? Às vezes eu encontro com muita gente que tem uma entrada grande, um fluxo grande de entrada de dinheiro, mas a pessoa vive apagando fogo, a pessoa vive correndo atrás do rabo e não consegue fazer com que aquele dinheiro apareça. Ela não consegue ver aquele dinheiro que tem a entrada, ela não consegue explicar para onde o dinheiro foi. Quem se identifica com isso? Manda aqui para mim eu me identifico, tipo, o dinheiro não rende, o dinheiro, ganhar a gente até ganha, mas cadê o dinheiro? O dinheiro desaparece. É muita gente que está nessa situação. E aí, gente, qual que é o grande poder aí? Ó, o Kaká já está se identificando. Olha lá, todo mundo, tá vendo? Eu muito. Então, gente, a primeira coisa que eu vou dar um parâmetro para vocês que estão se identificando com isso. Primeira coisa é você saber o quanto você deve. Às vezes você vai deixando as dívidas para trás, eu não vou olhar para isso agora, não vou olhar para aquilo agora, vai deixando para trás. Quando você se dá conta, você já está com tanto que você já não consegue nem botar isso em dia mais. E aí você vai cada vez menos querendo olhar para isso, só que inconscientemente você está com pesos, amarras e situações que energeticamente está te prendendo contra a abundância, entende? Você está andando na contramão. Tudo energeticamente. Você não faz ideia do que está acontecendo, você está querendo abundância, você está querendo dinheiro, mas você não sabe explicar o que acontece.
tá? Por que você não sabe explicar? Porque você não está querendo abrir os seus olhos para a realidade. Você não está querendo ver, enxergar, entende? Então, o que o universo vai fazer? Ok, ele não está querendo ver, então eu vou mandar mais disso para que ele veja. Porque tudo na vida da gente é evolução, tá? Se eu não quero ver uma coisa que eu preciso evoluir como pessoa e eu vou abafando aquilo lá, eu vou colocando uma venda nos meus olhos para não ver, o universo vai me mandando cada vez mais daquilo. Por quê? Porque a intenção de Deus e do universo que nos mandam as dificuldades é que a gente evolua com elas, tá? E se você está atraindo dívidas, é porque alguma coisa você precisa aprender aí, você precisa olhar e observar aí. Para quem está chegando agora, gente, no final da live eu vou passar uma técnica a qual você vai conseguir atrair a quitação das suas dívidas em 5 dias, tá? Então fica até o final da live que você vai ver aí, é uma técnica maravilhosa. Bom, e aí, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, se você é essa pessoa que não consegue enxergar o dinheiro, que o dinheiro corre de você, pega um caderninho, começa a anotar tudo que você deve, tá? Gente, dívidas, quando eu falo, não quer só dizer em relação àquelas dívidas monstruosas, aquelas dívidas que você já está muito tempo sem conseguir pagar. Eu tô falando de qualquer valor, tá? Porque independente dela ser uma dívida de R$5 ou uma dívida de R$5.000, ela atrai o mesmo tipo de energia no teu inconsciente, no teu campo energético. Todos nós, seres humanos, temos um campo energético e esse campo energético vai atrair as coisas boas ou as coisas ruins, ok? Oi, tia, tudo bem? Hoje você veio, né, Cris? Gente, sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando aí agora. Então, assim, eu tô falando do nosso campo energético. A gente tem que decidir se a gente quer atrair as coisas boas ou ruins, certo? Então, se eu não tô conseguindo atrair aquelas coisas que eu desejo, eu preciso observar, eu preciso abrir meus olhos, eu não posso colocar uma venda, eu preciso ver. Então, quem tem dívidas, pega um caderninho e começa a anotar tudo que você deixou de pagar. Até aquela padaria que você foi... Você é a gerente da minha conta, você tá falando tudo que me resume, olha só. Então observa aqui, tudo que eu vou falar, anota aí, tá? Pega um caderninho e começa a anotar tudo que você deve. Até a padaria que você não conseguiu pagar e que não sobrou dinheiro para pagar e que você tá fingindo que não viu, coloca lá no teu caderninho, tudo que você deve, tá? Seja quanto for, gente, eu sei que às vezes dá um pavor da gente saber exatamente quanto a gente está devendo, mas é exatamente esse clique que você precisa para fazer diferente na tua vida, ok? Se do jeito que você está fazendo não está dando certo, então vamos mudar isso daí, vamos fazer diferente, né? Então pega esse caderninho, a caneta e anota tudo que você deve, o que está atrasado e tudo que ainda tem a vencer, porque você precisa ver. Você precisa enxergar. Por mais que você ache que você sabe, quando você põe no caderno, você vai assustar. Então, você coloca uma coluna dos vencidos, que você precisa saber para quem você deve e o quanto você está devendo. E você precisa somar tudo isso para você saber o quanto você está devendo, ok? E na outra coluninha, você vai colocar tudo que você deve, que ainda vai vencer. Você também precisa saber o quanto você tem a pagar, por mais que não esteja vencido. Mas é uma dívida, você ainda deve aquilo, ok? Depois disso, quando você fizer, que você visualizar tudo isso que você está devendo, a primeira coisa que você tem que fazer é honrar todos os atrasados, tá? Porque o que acontece, gente? Quando você vai levando, empurrando com a barriga, fingindo que não vê, ah, não, mas esse dinheiro eu vou reservar ali para o meu final de semana, não vai ter como eu pagar aquela dívida inteira, então eu vou aqui gastar no meu final de semana, vou fazer alguma coisa aqui que hoje para mim é prioridade e depois eu resolvo aquelas pendências. Essa atitude faz com que você não consiga resolver as pendências e com que você afunde cada vez mais nelas, tá? Então, quando tá pendente... Gente, não tem problema dever, sabe? Foi uma atitude ali, a primeira consciência que você tem que ter foi uma atitude que você tomou e não conseguiu honrar. Porém, você precisa honrá-la. Como é que você honra? Não é empurrando com a barriga, né? É chamando as pessoas que você deve e mostrando para elas que você vai pagar, que você quer pagar.
A pessoa que está lá do outro lado, a primeira coisa que ela quer é ter essa conexão com você, de entender que você está alinhado com querer pagar essa dívida, entende? E aí você fala a sua realidade, você fala, olha, eu tenho N dívidas para pagar, você conversa, você fala a verdade. Quando você fala a verdade, você tá tirando um peso das suas costas, tá? E aí esse alívio desse peso já é o primeiro gatilho para você começar a sair dessa situação. Então chama as pessoas que você deve, conversa, explica a sua situação, mas gente, não se faça de coitado, tá? Eu devo tanto. Não se faça não caia nessa cilada, que isso é a maior cilada que você pode fazer com você mesmo. É a pior coisa, a coisa que vai te levar mais pro fundo do poço é você se fazer de coitado, tá? Então chame as pessoas que você tá devendo, conversa, explica que você precisa resolver, que você vai resolver, que você vai dar um jeito, tá? Agora eu não consigo te dar nada, mas o que você consegue fazer de especial pra mim? Enfim, gente, numa conversa de coração aberto, às vezes aparecem soluções que você nem estava contando com elas, tá? Então, você abre as infinitas possibilidades do universo para que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira que a nossa mente humana, às vezes não consegue planejar dessa melhor maneira, tá? Então faça isso, chame todas as pessoas e converse, abra o seu coração, não tenha vergonha, não tenha medo, foi uma atitude errada que você tomou, foi um cálculo errado que você fez, mas assuma a sua responsabilidade como uma pessoa adulta, é a primeira coisa, primeira conduta que você precisa tomar. Segunda coisa, sabe quando você tem uma dívida, por exemplo, com o banco? Você emprestou 10 mil reais e essa dívida você não conseguiu pagar, foi virando uma bola de neve e ela está em 50 mil reais. Aí você cai na cilada de falar assim, coitado de mim, eu só emprestei 10 mil reais. E agora eu tô devendo 50 mil reais. Olha como o banco é aproveitador. Olha como o banco é isso, é aquilo. E você se coloca nessa posição, é a pior coisa que você poderia fazer por você, tá? Porque para você liberar energeticamente o seu campo, para conseguir assumir qualquer dívida que seja, é aqui. Então, o primeiro clique que você tem que dar é o seguinte. Ok, eu fiz cagada. Eu calculei mal, eu contei com o ovo no cu da galinha, então eu vou assumir aquele erro que eu cometi, tá? A responsabilidade é minha, então eu não importa o valor que eu emprestei, a minha dívida é X e eu vou pagar esta dívida, tá? Quando você assume essa responsabilidade, você se posiciona dessa forma, tanto para a tua dívida como para você tira todas as energias negativas que estão envolvendo essa situação e você abre as infinitas possibilidades para que as coisas aconteçam da melhor maneira, tá? Pode acontecer um desconto inesperado quando você for negociar essa dívida, pode acontecer N coisas que é só quando você estiver nessa posição de assumir a sua responsabilidade e parar de se fazer de coitado ou de se colocar no papel de vítima, que nessa posição de vítima nunca você conseguiria, tá? Então esse é mais um segredinho aí. Isso eu tô dando exemplo de banco, mas pode ser o exemplo de um agiota, por exemplo. Você falar assim, não, o tal agiota tá abusando da minha vontade, eu não vou pagar ele. E essa posição que você se coloca de eu não vou fazer tal coisa porque tal coisa não é justo, você não tá assumindo essa responsabilidade, você não está se colocando no papel correto da sua autorresponsabilidade, tá? Então entendam que não é o valor, é a sua posição. Independente do valor que seja, independente do quanto a sua mente pode achar que é injusto, não caia nessa cilada. Assuma a responsabilidade. Agradeça, seja grato por no momento que você precisou daquele dinheiro, daquele empréstimo, ou no momento que você teve o limite do cartão de crédito para comprar alguma coisa e depois você caiu na cilada, seja grato por aquele momento que você também conseguiu o que você queria, né? Lá atrás você conseguiu o que você queria, não conseguiu honrar e aquilo virou uma bola de neve. Então, gente, assuma a sua responsabilidade, a sua conduta,
Saia daquele mimimi, saia daquele papel de vítima, coitadinho de mim, tá? Esse papel de vítima vai totalmente contra o ritmo da abundância, o caminho da abundância e a atração da abundância, tá? Então, a primeira coisa, gente, por mais que doa, em muitas situações vai doer. Nas mentorias que eu fiz, doeu muito nas pessoas que fizeram isso. Mas a primeira coisa é você colocar no caderninho, tá? Você precisa saber o quanto você deve, para quem você deve e o quanto para cada pessoa, tá? E aí, qual vai ser a tua meta quando você colocou no caderninho? A sua meta vai ser riscar. Então, eu consegui juntar alguma coisinha, caiu alguma coisinha de dinheiro na minha mão, veio de qualquer lado que seja, eu vou selecionar lá qual é a maior prioridade. Eu vou entregar aquele dinheiro, eu vou quitar aquela dívida e eu vou riscar do meu caderninho. Olha como você libera peso quando você faz isso. E quando o seu foco já não está mais em dívida, em problema, o seu foco está em riscar o caderninho, sabe o que vai acontecer com você? Onde está o foco da gente, a gente atrai mais. Esquece o como. Como é problema do universo, tá? Esquece o como. Quando a gente começa a querer controlar como as coisas vão acontecer, é mais um fator que bloqueia a nossa abundância, o nosso dinheiro de entrar, ok? Então, não pense como. Dinheiros inesperados acontecem, coisas inesperadas acontecem, oportunidades inesperadas acontecem, e são essas as maiores oportunidades na nossa vida, ok? Então, qual vai ser o nosso foco? Riscar as dívidas uma por uma, tá? E, gente, acredita no que eu tô falando? Testa, tá bom? Testa. Mesmo que você não acredite, testa. Faz esse negócio do caderninho e vai riscando as tuas dívidas. Vai uma por uma, degrauzinho por degrauzinho. Quando você se der conta, já riscou tudo, tá? Às vezes a gente fala, putz, eu tô enfiada em dívida, eu tô devendo mais de 50 mil reais. Não faço ideia como é que eu vou pagar isso. Só que quando você pratica essa técnica do caderninho, no final da live, ó, para quem tá entrando agora, no final da live eu vou passar uma técnica poderosa para você quitar suas dívidas em 5 dias, tá? Tô contando aqui, tô falando sobre a energia da dívida, tô falando sobre o caderninho, que é pra gente listar as nossas dívidas, a gente tem que saber quanto a gente deve para quem a gente deve, tá? Então, essa do caderninho é poderosa porque você consegue visualizar e você consegue focar nessa questão de riscar, tá? E aí, passinho por passinho, a gente consegue se livrar desse caderninho inteiro, tá, gente? Essa é, então, mais uma dica para vocês. Outra dica em relação a dívidas. Bom, vamos lá. Eu vou então, eu acho que eu vou contar agora a técnica de se livrar das dívidas em 5 dias. Gente, tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Ser grato ao banco também, com certeza, quando você precisou o banco tava lá. É isso aí. Tá. Tem mais um recado importante sobre dívida. Ó, a Cris está dizendo, então na hora de entrar no buraco, a gente já sabe como funciona. Mesmo assim entra, então não adianta chorar, tem que resolver. É isso aí. Foca no que resolve, tá? Pagar vai resolver, chorar não vai resolver não. Outra coisa muito importante para falar para vocês sobre... Daí não é sobre a dívida em si, mas é sobre uma coisa que atrai a tudo que é de negativo. Quando você pratica coisas que vão contra a positividade, ou que você faz mal a alguém, ou que você pratica atos ilícitos, ou você engana alguém, faz alguma coisa de má fé. Eu vou usar o exemplo de quando várias pessoas, que eu já conheci pessoas assim, eu já ouvi falar de pessoas assim, e precisa tomar muito cuidado com isso. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu vou estourar o meu nome, eu vou emprestar um dinheirão lá no banco, e aí eu vou estourar o meu nome e eu vou esperar o tempo de caducar.
sabe? Quando você faz essa atitude já de caso pensado no comecinho. E aí vai lá, empresta um dinheiro, guarda esse dinheiro de alguma forma, compra alguma coisa, sei lá, com esse dinheiro e deixa lá o nome estourado e deixa o negócio caducar. Um dia vai limpar o meu nome e um dia eu vou usar esse dinheiro para alguma coisa e vou conseguir sair do buraco. Gente, esse é o maior pensamento de escassez que você pode ter. E essa energia de má fé, de falar assim, é banco mesmo, sabe? Tipo, não vou fazer mal pra ninguém, é banco mesmo. Só que essa energia que você tá colocando no seu campo, ela não vai te deixar curtir esse dinheiro, aproveitar esse dinheiro vai sumir e automaticamente o teu nome vai começar a acumular muito mais dívidas do que só essa que você tinha planejado, sabe? Quando você faz tudo de caso pensado. Então não faça isso, tá? Quando você engana alguém, que você vende alguma coisa, sei lá, vamos falar de réplicas, né? Eu vou trabalhar vendendo réplicas de bolsas de grife, vou vender réplicas. Ok, você tá vendendo uma coisa que né, teoricamente é uma coisa falsa, você está atraindo esse tipo de energia, você não está enganando o consumidor, mas você tá praticando um ato que não é o correto, tá? Isso eu tô dando exemplos, gente, mas vale para qualquer coisa, tá? Aí na sua cabeça você pode estar pensando em várias outras coisas aí que você tá praticando e que também teoricamente não é o correto, tá? O correto perante a sociedade, correto perante as outras pessoas, enfim. Essas coisas, elas também vão atrair dívidas para você, elas também vão atrair todo tipo de energia negativa, energias que são de acordo com essa energia que você tá vibrando, tá? Então, se você quer atrair abundância, leveza, conexão com o seu ser, essa abundância de forma leve, sabe? Sem ficar atraindo um monte de problema, sem ficar atraindo aquelas dificuldades, aquelas energias negativas que vêm junto com o dinheiro às vezes. Então, se você quer a abundância real, então você precisa agir de acordo, você precisa querer o bem das outras pessoas, fazer o bem, tá? Em primeiro lugar aí, você precisa ter essa atenção e não praticar nada ilícito, tá? Porque nós estamos falando de energia. E da mesma maneira que você emana, você atrai aquilo de volta, tá? Por isso que a gente não pode ficar amaldiçoando as pessoas que emprestaram dinheiro pra gente e que depois quiseram cobrar juros ou que fizeram qualquer coisa, porque quando você tá amaldiçoando, a energia negativa, ela tá dentro de você, não da outra pessoa que você tá desejando. E aí, quem vai pro buraco é você, não é a outra pessoa que você está amaldiçoando, tá? E agora vamos falar da técnica para você quitar as suas dívidas em 5 dias. Kiara, como é que eu vou... A minha dívida é muito grande, como é que eu vou quitar ela em 5 dias? Calma que eu vou te falar, independente do tamanho da sua dívida. Ó, pessoal se identificando, vendo o que faz sentido. Então, gente, vamos abrir os olhos para tudo isso que eu tô falando, porque às vezes a gente coloca umas vendas nos olhos aí. Deixa eu contar mais uma coisa, antes de contar a técnica aí para vocês dos 5 dias. Sabe aquelas pessoas que ficam vibrando? Trabalhei muitos anos numa empresa, muitos anos da minha vida, 20 anos, 30 anos, e quando eu saí da empresa, eu achei justo entrar com um processo judicial contra a empresa para conseguir aumentar um pouquinho mais o valor da minha rescisão. Que tipo de pensamento é esse? Que tipo de energia eu estou emanando pro universo? Quando eu penso que é direito meu, eu trabalhei 30 anos, então nem que eu consiga ali uma rescisão de R$2.000, R$3.000 a mais, tá ótimo, não tem problema, eu vou entrar com essa ação judicial porque é direito meu, eu trabalhei lá muitos anos. Qual que é a energia que eu tô emanando pro universo? Fala pra mim, quem arrisca? Ó, o Gilson tá dizendo, o bom é que você é muito direto ao ponto. Pra gente, às vezes, são fortes as palavras porque a gente não quer ver a realidade. É isso aí, Gilson. Só que pra você sair de qualquer situação que você se colocou,
a primeira coisa você precisa ver, né? Enquanto a gente não quer olhar, enquanto a gente... Quantas pessoas, quantas vezes até eu já caí nessa cilada de tô lá negativa no banco, eu nem abro a conta, eu não quero ver o quanto eu tô negativa no banco. Só que essa não é a melhor posição. Eu vou só empurrar o problema com a barriga e aí quanto mais eu empurro, maior ele fica, né? Tô fazendo aqui a lista, tá difícil lembrar porque eu já tinha esquecido algumas. Se der certo, o próximo passo é ir na Fox Rodas, tomar uma e montar umas rodas no carro. É isso aí. E você sabe que essas dívidas que você não lembra, Cacá, são as dívidas que às vezes te puxam mais para trás ainda, sabe? São coisas que a gente apaga da mente, muitas vezes porque a gente não concorda com aquela dívida. E aí eu quero realmente esquecer ela, porque eu não concordo com aquela dívida. Tipo, foi uma cagada minha, eu fui lá e comprei o que não devia, mas aí depois eu fiquei me culpando por ter comprado que eu não devia ter comprado, e aí eu prefiro esquecer a dívida do que ir lá e honrar a minha dívida, né? Então, faz uma força e vai forçando para você realmente lembrar de tudo que você deve e honrar tudo que você deve, tá bom? Deixa leve e salva, vai ficar assim. Bom, agora o pessoal tá mandando aqui as dicas aí do que seria mais uma coisa que afasta, que é no caso das ações judiciais, né? Então, qual é o sentimento que você está emanando quando você entra com uma ação judicial contra uma empresa ou contra qualquer pessoa? Ação judicial, gente, é uma das... em determinadas situações, ela é inevitável, tá? Mas o mais importante é a gente observar onde está o nosso apego. Por que eu estou querendo entrar com essa ação? Né? É essa energia que a gente precisa olhar. E aí, nesse exemplo que eu dei de um funcionário que trabalhou muitos anos e na mente dele, cara, é direito dele, ele quer um algo a mais quando ele tá saindo daquela empresa, que é como se fosse, sei lá, uma contribuição por todos os anos que ele trabalhou naquela empresa, né? Então, qual que é a energia que ele tá emanando? O pessoal tá colocando aqui, ó, mesquinharia, ingratidão, né? E é exatamente isso. Quando você está plantando esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação, a energia que a informação que você está mandando para o universo é que você é uma pessoa escassa, que você não é capaz de fazer o seu dinheiro, você não é capaz de honrar os seus compromissos, então você precisa prejudicar outras pessoas para você conseguir atrair esse dinheiro. Só que quando você recebe, gente, esse dinheiro que veio através de uma ação judicial, é uma energia mega pesada, né? Porque nenhuma empresa conta com essa situação do funcionário entrar na justiça e levar um monte de dinheiro depois. Então, pensa a energia pesada que envolve isso. Nunca queira essa energia no seu campo, tá? Seja dessa forma, ou seja, várias pessoas que já sofreram acidentes trabalhando, por exemplo, e acidentes acontecem, e aí a pessoa quer culpar alguém, quer encontrar um culpado por ela ter ficado com sequelas, por exemplo. Em várias situações, você vê justificativas aí em cima disso. Mas nunca queira essa energia pesada de ter que prejudicar alguém para o seu benefício próprio. Porque essa energia, você pode até conseguir o dinheiro ali naquele momento que você teve aquela atitude, aquela ação, mas esse dinheiro não vai ser bem aproveitado, tá? Então, gente, emanem sempre essa energia de gratidão, de que você é capaz de fazer o seu dinheiro, de que você é capaz de atrair todas as coisas boas do universo, sem precisar prejudicar ninguém, sem precisar, sabe, dessa energia pesada para você. Tome cuidado sempre com essa energia que você está emanando, com a energia que você está permitindo fazer parte do seu campo, né? O nosso campo energético é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Então a gente tem que cuidar desse campo nosso, tá? Ó, o Davi está dizendo, se ele não estiver prejudicando a empresa, porque tem muita empresa que prejudica o funcionário financeiramente e de outras formas. Aí, como é que é o nome dele? O Davi. Davi, eu vou dizer para você o seguinte, se você entrou naquela empresa
que prejudica os funcionários, que não age de forma correta com os funcionários. Por que você continuou trabalhando lá? Por que você permitiu que essa empresa fizesse ou tivesse todas essas atitudes com você e da qual você não concordava, tá? Então já começa por aí, você permitiu. Se você permitiu trabalhar 20 anos, 30 anos numa empresa que não te respeitava, né, que te prejudicava de qualquer forma, que não pagava o seu salário corretamente, foi você, a atitude é sua, a responsabilidade é sua, tá? Então não vai ser fazendo essa atitude de vingança no final que você vai pagar alguma coisa, tá? Então por isso que é tão importante essa coisinha que eu acabei de falar, cuidar do nosso campo energético. Não permitir trabalhar para empresas que não honram. Se eu honro todos os meus compromissos, se eu honro a pessoa que eu sou, se eu me respeito, nunca eu vou permitir que outras pessoas me desrespeitem, que outras pessoas afetem a minha energia, o meu campo, tá? Então, se você permitiu, entenda esses anos que você dedicou naquela empresa, esses anos que você pode ter sofrido qualquer situação dentro daquela empresa, como aprendizado. Eu permiti, né? Eu não me respeitei em primeiro lugar, por isso que eu permiti que o outro não me respeitasse. Então a responsabilidade é minha. É a primeira atitude que você precisa ter aí. E aí quando você aprende, as próximas situações que podem não te trazer esse respeito, essa energia positiva, você não vai permitir que faça parte da tua vida, tá? Ó, a Cristiana, sou Cristiana, esse Instagram é do meu esposo. Desde a primeira conversa com você me passou energia boa. Eu vivo pensando como ganho pouco, deixo meu dinheiro para alimentação, água, luz e as contas que estão ficando para trás. Nunca dá para pagar. Fica um tormento na minha mente, isso mexe com o meu psicológico e as dívidas já cheguei a ficar depressiva. Bom, aí, Cristiana, né? Aí, Cristiana, por isso que a gente precisa realmente sair desse papel de vítima, entender que você é capaz de fazer dinheiro, de honrar as suas dívidas, né? E quais são essas dívidas? De onde elas vêm? Quando você tem esse caderninho, quando você lista as suas dívidas e sabe para quem você deve, o quanto você deve, e você entende a sua posição de honrar essas dívidas, né? Você para de praticar novas dívidas, sendo que você não tem condições de pagá-las, entende? Então, por isso que esse caderno é tão importante, para você ter essa compreensão, para você poder focar em honrar as dívidas que você já tem e não acumular mais, tá bom? Essa técnica do caderninho é ótima. E aí acredita em você, entendeu? Acredita em você, que você vai conseguir, todo ser humano é capaz, e quando você acha que você não vai conseguir, você acha que, ai, coitada de mim, porque eu ganho pouco, e isso não vai te ajudar em nada. Tô falando dessa tela aqui, essa tela aqui foi o Giga Plus que fez pra mim, maravilhosa. Eu tô apaixonada nela. Bom, tem umas perguntinhas aqui. Eu tenho pavor de ficar devendo, nunca fiquei negativada há 54 anos. É isso aí. Quem tem pavor de ficar devendo já é uma das principais maneiras aí de você, além de não ficar devendo, você conseguir atrair abundância, atrair coisas boas, porque você honra todas as suas atitudes, né? Sejam boas ou ruins, você honra elas. Temos que pagar com gratidão, não basta só honrar se não tiver o sentimento de gratidão. É isso mesmo. Por isso que essa posição de autorresponsabilidade, ela é muito importante, né? Se a minha dívida era 10 mil e ela está em 50 mil, foi culpa minha, não do outro. Então eu tenho que pagar sim com gratidão, porque quando eu precisei o outro me emprestou, né? Então é isso aí. Estão perguntando aqui, a Rafa está perguntando se eu já fiz alguma live falando sobre curar a ansiedade. Tenho amigas que sofrem com ansiedade. Eu já falei bastante de ansiedade aqui no Instagram, sim. Pelos vídeos do IGTV você vai conseguir encontrar algumas coisas assim.
O William tá dizendo, para quitar as dívidas tem que ter foco e disciplina. Isso mesmo, eu vou passar uma técnica aqui que você vai conseguir resolver boa parte, ou tudo. Bom, gente, vamos então para a técnica. A técnica é o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, vamos lá, gente, ó, a parte mais maravilhosa da nossa live de hoje. Você vai pegar uma folha de papel, outra folha, tá? Além daquele caderninho lá que você vai listar suas dívidas, esse é imprescindível. Quem não viu o começo da live, depois volta lá para você pegar desde o início o que você precisa fazer, tá bom? Então, agora, novo exercício, nova técnica. Você vai pegar um caderno e você vai listar as linhas desse caderno de 1 até 55. Lista, coloca o número 1, pula uma linha, número 2. Deixa uma linha no meio, porque pode ser que o que você vai escrever tome 2 linhas. Então, vai listar lá de 1 até 55, deixando uma linha de espaço no meio. E aí, você vai escrever uma frase no positivo já. Você já tem consciência do quanto você deve, o valor total que você deve. Você já fez o caderninho, já listou tudo que você precisa pagar. Aí você vai escrever lá, na linha 1 até a linha 55 vai ser a mesma frase. Você vai pegar a frase no positivo. As minhas dívidas já estão todas pagas da melhor e mais elevada maneira. No presente, você vai escrever como se isso já tivesse acontecido, nunca no futuro, porque esse futuro nunca chega. Você vai escrever no presente. Todas as minhas dívidas estão pagas da melhor e mais elevada maneira. E você vai escrever essa frase 55 vezes. Por isso que você numerou de 1 até 55, tá? Essa é a técnica, é chamada de 55 vezes 5. Porque você vai repetir você vai escrever a frase, escreve. Porque enquanto você está escrevendo 55 vezes, um monte de coisa vai liberando aí da tua mente, um monte de insights podem ir acontecendo aí na tua mente e energeticamente você está emanando essa energia de dívidas quitadas, tá? É a energia mais positiva que você pode emanar em relação a esse desejo que você quer alcançar. Então, você vai escrever 55 vezes essa mesma frase. E aí você vai repetir esse procedimento de escrever a frase 55 vezes por 5 dias. Por isso que a técnica chama 55 vezes 5, tá? Você vai escrever 55 vezes, 5 dias seguidos, ok? Aí, gente, tem um segredinho. Você não pode jamais duvidar que isso pode acontecer, duvidar que isso vai acontecer. Você simplesmente escreve. Você confia que o universo vai te mandar a solução dessa questão que você está resolvendo, ok? E aí, depois vocês me contam como é que foi esse procedimento aí, as coisas, os insights que podem ter acontecido, um telefone pode tocar, uma oportunidade pode acontecer que você jamais estava esperando e que vai resolver essa situação para você, tá? E lembrem-se da autorresponsabilidade, lembrem-se de vocês resolverem os seus próprios problemas, de vocês assumirem a própria culpa de qualquer coisa, de qualquer buraco que você se meteu. E lembrem-se de ter gratidão pelos seus credores, tá? Porque quando você precisou, ele te deu crédito, tá? É uma das coisas mais importantes do mundo, é você ter essa gratidão pelos seus credores. Ok, gente? Então, a técnica 55 vezes 5 é uma técnica super poderosa. Você pode usar essa técnica para qualquer coisa que você queira alcançar. Se você não tem dívidas para pagar, você pode usar ela, por exemplo, para conseguir um carro que você tanto sonha. Você vai colocar essa frase sempre no presente. Eu estou com o meu carro, sempre no presente. Eu já estou com o meu carro, ele é de modelo tal, da cor tal, nananã. Você vai colocar todos os detalhes desse carro, você vai colocar o quanto você pagou no carro, como é que foi, enfim, né? Você vai pôr todos os detalhes desse carro sempre no presente, como se você já tivesse esse carro. E aí você vai escrever 55 vezes e vai repetir esse processo por 5 dias, tá? Gente, quem não acredita, faz, pratica, tá? E aí, você vai descobrir energias maravilhosas emanando, você vai sentir a diferença, porque é impossível não sentir,
tá? E depois, lógico, mandem para mim as mensagens que eu quero saber como é que foi esse procedimento de vocês, como é que foi o desenrolar da história, tá? Quando você terminar os 5 dias, você simplesmente joga isso para o universo e acredita que isso vai acontecer, que isso vai vir até você de alguma forma. Se sacode aí, tá? Corre atrás de resolver as coisas, porque também não adianta ficar sentado esperando o universo mandar, que as coisas não acontecem. Você precisa ter o seu movimento, você precisa ter a sua força de vontade de fazer as coisas, e aí você simplesmente deixa as coisas acontecerem, que da melhor maneira vai acontecer, tá? Essa técnica, ela me ajudou a vender uma das empresas que eu já tive no passado, faz uns 3 anos talvez. Eu consegui vender uma empresa que eu tinha pelo dobro do valor que eu imaginava, sabe? Um valor bom que eu imaginava na empresa, eu consegui vender pelo dobro. E foi assim, eu pratiquei essa técnica dos 55 vezes 5 e eu acho que demorou uns 15 dias mais ou menos, aconteceu a venda da minha empresa, tá? Foi encantador porque no fundo, quando a gente faz essa técnica, no fundo a gente tem uma duvidazinha de que isso vai acontecer e aí acaba acontecendo sempre da melhor maneira. Então é isso, gente. E a questão de, sabe, às vezes a gente faz esse exercício e aí dá certo, e daí você repete o exercício e dá certo de novo. Não precisa ter aquele sentimento de, eu acho que eu já pedi demais, sabe? Eu já não posso ficar pedindo demais. Gente, o universo é abundante, tá? Nós temos o direito de desejar, nós temos o direito de querer viver bem, nós temos o direito da abundância. Lembra que a gente tá aqui nesse universo? O mundo, o universo que a gente vive é material e nós temos direito divino de ter conforto, de ter dinheiro, de poder pagar as nossas contas, de poder fazer as nossas vontades, tá? Então, não precisa praticar uma vez, 2 e depois dar um tempo de 1 ano para pedir de novo. Façam, vocês podem, é direito divino, Deus não vai castigar, né? O segredo é a gente sempre ser grato por tudo aquilo que a gente já tem. E aí, quando a gente pede, o universo manda mais. Certo, gente? Então, observem sempre a energia de vocês, mantenham uma energia sempre muito elevada, muito alta. Nunca prejudiquem, nunca amaldiçoem, não tenham raiva, não tenham desejo de vingança, principalmente quando em relação à dívida, às vezes a gente fica remoendo esses sentimentos. E o mais importante é limpar tudo isso, assumir a autorresponsabilidade por tudo que aconteceu e, gente, solta para o universo que ele manda, tá bom?